Olá, no ar o Espaço Livre. Mais de 40% das brasileiras declararam já ter sofrido assédio sexual, segundo pesquisa do Datafolha, divulgada no final do ano passado. O tema também ganhou visibilidade depois que artistas denunciaram casos de abuso envolvendo executivos e produtores de Hollywood. Para falar sobre o assunto, recebo a advogada Marina Ganzaroli. Obrigada pela participação, Marina. Olá, Carol. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. Marina, o que falta por parte da sociedade em geral para acabar com o assédio sexual? Carol, falta principalmente a gente falar com os homens. Os homens são os agressores responsáveis por essas estatísticas, por essa violência. Então a gente precisa principalmente falar com os jovens, meninos e adolescentes que hoje estão nas escolas, nas universidades, para que eles entendam o que é consentimento, que não é não, que silêncio não é sinônimo de sim, e que cada vez mais estejam conscientes que para iniciar qualquer investida, qualquer relação sexual, é preciso que as duas pessoas queiram. Esse é o melhor caminho, então, para ensinar os homens a respeitarem as mulheres e não as mulheres a terem medo dos homens, né? Com certeza. É óbvio que a gente precisa falar com as mulheres, com as meninas, sobre os nossos direitos, sobre como denunciar, o que fazer. Mas o alvo principal, o principal objeto dessa conversa tem que ser com os meninos. Essa masculinidade que é voltada para a agressão, para a força, para essa brutalidade tem que se transformar. A gente tem que ensinar os meninos a chorar, a falar de sentimento, a expressar suas emoções, para que lá na frente a gente consiga ter homens com uma masculinidade menos torpe, menos agressiva. E precisa também a gente ter um sistema de justiça com respostas mais eficazes. Porque, infelizmente, aquelas mulheres que buscam a justiça nem sempre alcançam a justiça desejada, a reparação desejada. Então, além de falar com os homens, com os jovens, a gente precisa também de um sistema de justiça mais eficaz. E você acredita que muitas mulheres deixam de denunciar justamente por isso? Porque acham que não vai dar em nada, porque já viram casos na televisão, nas mídias, que não deram em nada? Com certeza. A ineficácia da justiça é um dos fatores que levam as mulheres a não buscar os seus direitos. Mas não só isso, né? É importante lembrar que a nossa sociedade também é uma sociedade que, ao invés de focar no agressor, foca no comportamento da vítima. Então, a gente tende a culpabilizar a mulher pelo que aconteceu com ela, sendo que não foi ela que fez. Então, essa culpabilização da vítima, essa naturalização da violência contra a mulher, também faz com que a mulher deixe de ir à delegacia. Então, quando ela pensa, nossa, mas vão perguntar para mim, o que você estava vestindo? Por que você estava lá naquele horário? Por que você saiu com ele? Então, sob a perspectiva de passar por esse tipo de humilhação e de constrangimento, depois de já estar completamente traumatizada da própria violência, a mulher acaba deixando de ir à delegacia porque não quer repetir a violência que já viveu, né? Então, isso é um grande desestímulo. A gente sabe que, por exemplo, no caso dos crimes sexuais, no Brasil, a gente tem cerca de 10% de notificação, né? Ou seja, a subnotificação é gigantesca, né? Ou seja, 90% do número absoluto de violências sexuais, de estupros cometidos no Brasil, a gente não tem ideia onde, como e quando está acontecendo. A gente sabe que cerca de 10% deles são reportados. Os outros 90% a gente não tem o menor conhecimento. E isso é muito grave. Você acredita que existe uma grande diferença entre o conceito de assédio sexual para as mulheres e para o Código Penal? Infelizmente, no nosso país, quando a gente fala de assédio sexual, a gente está conversando aqui, você que está em casa, né, a gente entende qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de investida no qual não houve consentimento de ambas as partes, né? Não importa se é apenas um toque ou um palavreado desmoralizante, uma cantada humilhante ou qualquer outro tipo de contato, né, físico, ou
mesmo mais grave, né? No caso do estupro. O assédio sexual, especificamente no nosso Código Penal no Brasil, ele engloba apenas esse tipo de constrangimento, esse tipo de assédio, quando existe relação de hierarquia e quando ele é constante. Ou seja, numa situação de trabalho, numa situação de universidade, de escola, ele é tranquilamente aplicado. Aquele assédio sexual horizontal, que é cometido pelo colega de trabalho, aquele que está no mesmo nível que você e que é cometido não sempre, mas eventualmente, vamos dizer que foi um episódio de assédio, normalmente numa festa da firma, num churrasco, algum momento, né, o cara fala, vamos ver aqui um negócio, leva essa colega de trabalho para um canto afastado, e então tenta, né, agarrá-la ou beijá-la, algo do tipo. Aconteceu uma vez, a gente também entende que é assédio, mas o nosso Código Penal vai entender que isso é uma tentativa de estupro, ou um estupro, um constrangimento ilegal, uma importunação ofensiva ao pudor, talvez uma violação sexual mediante fraude, mas se não há hierarquia e não há constância, a gente no Código Penal não chama de assédio sexual, mas é óbvio que o conceito de assédio sexual engloba todos esses crimes que eu acabei de dizer, né? Mas só que no nosso Código Penal esse conceito ainda está um pouco defasado. Isso não significa que não existam outros crimes que abarquem as outras condutas, né? Como eu disse, existe uma série de outros tipos penais, crimes contra a honra, o próprio estupro, violação sexual mediante fraude, que a gente encaixa esses comportamentos. Mas quando a gente ouve, por exemplo, nos Estados Unidos, né, esse movimento que se intensificou agora em Hollywood, quando eles falam sexual harassment, né, assédio sexual, lá eles estão englobando mais coisas, inclusive do ponto de vista do código, né, da legislação penal deles. Mas você que está em casa, a gente pode aqui chamar de assédio sexual tranquilamente. Se você quiser denunciar, você pode chegar na delegacia e falar assédio sexual. Também o delegado, a delegada vai fazer a interpretação correta e enquadrar no tipo penal mais adequado. Você falou muito sobre cantada, né? Como que uma mulher, ela diferencia uma cantada de um assédio sexual? Que eu acho que muitas têm essa certa dificuldade, né? De saber até que ponto aquilo é uma cantada tranquila, sem ser muito ofensiva, e quando aquilo passa da cantada para o assédio sexual. Como que eu diferencio a cantada, o chaveco, de um assédio sexual? Basta perguntar para os dois se os dois querem. Então, quando os dois querem a investida, o que é a cantada, é a paquera? É uma tentativa amistosa, uma tentativa de iniciar um relacionamento com alguém. Então, você espera uma troca, né? Quando você desce o vidro do carro e grita uma palavra desmoralizante, ofensiva para uma mulher, você não está esperando nada em troca, você não espera uma resposta, né? Você não tem intenção nenhuma ali de iniciar um relacionamento afetivo, ainda que por uma noite, ainda que fortuito. Então, quando não há o consentimento de ambas as partes, é assédio. Então, muita gente me pergunta, mas, poxa vida, ninguém pode mais, então, me elogiar no trabalho? Não, de forma alguma, né? A mulher, ela sabe muito bem quando esse elogio vem com uma conotação sexual. Ela sabe muito bem porque ela sai daquela situação constrangida. Ela não sabe nomear exatamente o que foi, mas ela sai daquela rodinha em que foi feita, por exemplo, uma piada pejorativa sobre o seu cabelo, sobre o seu corpo, os seus seios ou a sua bunda, ou o seu peso, a sua roupa. Ela não sabe nomear exatamente o que foi que incomodou ela naquela conversa, mas ela sai da conversa constrangida. Nós, mulheres, fomos educadas para nunca dizer não, para sempre sermos muito educadas, né? Sermos muito atenciosas, muito cuidadosas, né? Então, é muito difícil para nós percebermos, né, quando isso está acontecendo, mas o constrangimento, ele fica, né? Então, é aquele cumprimento mais demorado, aquele seu colega de trabalho, ele cumprimenta todas as mulheres, mas quando chega em você, ele dá um abraço apertado e você sente esse desconforto. Você não sabe nomear o que é, mas esse desconforto está ali. Então, muito provavelmente, se você saiu da situação constrangida, né, se sentindo de alguma forma humilhada, com um incômodo que você não soube nomear, conversa com uma amiga e conta a história, porque muito provavelmente ela vai te ajudar a identificar que foi sim um assédio. E em muitos casos, os homens acabam confundindo a educação, como você falou, a simpatia da pessoa, porque a mulher é simpática, ela é educada, com ela está dando uma brecha para eu dar uma investida, e não é bem isso, né? Exatamente. E é muito fácil, né, perceber, é só perguntar, é muito simples. Você pode cortejar, você pode dar flores, no momento em que essa mulher virar para você e dizer, olha, eu não estou interessada, pare.
Só não insista. Não mande mais mensagens, não apareça com carro de som na porta da casa dela, não apareça no trabalho dela, não mande WhatsApp, né? Você tentou, não conseguiu. O mundo está cheio de peixe, busque um outro aí para pescar que talvez você vá ter sucesso. Marina, essa pesquisa do Instituto Datafolha, ela apontou que a maioria das mulheres que declarou já ter sofrido assédio sexual tem ensino superior e renda familiar acima de 10 salários. Isso quer dizer que elas realmente são as principais vítimas ou elas têm mais coragem de denunciar? Como que você avalia isso? Carol, com certeza elas não são as principais vítimas, né? Hoje, por exemplo, quando a gente olha para os dados de violência doméstica, que são dados que estão mais oficializados, né? Que o Estado tem uma maior preocupação, uma maior política pública em compilar, a gente vê que a maior vulnerabilidade está na periferia. As mulheres negras ainda são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil. Então, nos outros crimes contra a mulher, seja eles os crimes sexuais, seja no ambiente de trabalho, seja por meios digitais, a gente pode ter certeza que aquelas mulheres que estão em maior condição de vulnerabilidade sofrem mais violência. Seja ela doméstica, seja ela sexual, seja ela psicológica, moral, patrimonial, não importa. Mas o que a gente vê nessas estatísticas? A gente vê, obviamente, que graças à condição econômica, sociocultural, ao acesso à informação e à amplitude também desse acesso, graças às redes sociais, à democratização da informação com também, né, o livre acesso, cada vez mais à internet, mais informadas dos seus direitos e mais empoderadas do que podem fazer e como buscar ajuda, as mulheres têm denunciado mais. Não significa que as mulheres estejam sofrendo mais violência ou que as mulheres brancas de classe média sofram mais violência. Significa única e exclusivamente que este segmento está mais empoderado, tem mais acesso à informação, tem mais condições de fazer a denúncia. A gente não tem como afirmar que aumentou a estatística ou a violência nesses nichos, porque antes a gente não tinha dados sobre isso, a gente não tinha estatística nenhuma. Então não tem como a gente nem afirmar isso. Muito provavelmente ou a estatística está igual, a violência está igual, ou ela até mesmo diminuiu. Mas nós não temos como afirmar isso porque a gente não tinha esses dados antes. Agora as mulheres estão denunciando mais e a gente está conseguindo quantificar melhor essas estatísticas. Marina, a gente vai continuar falando sobre este assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Espaço Livre. Não saia daí. Estamos de volta com Espaço Livre, hoje falando sobre assédio sexual. Nossa convidada é a advogada Marina Ganzaroli. Marina, a gente estava falando, né, sobre as mulheres que têm ensino superior, renda. A gente tem também dados relativos à religião, né? As mulheres que não seguem nenhuma religião, elas também sofrem mais assédio que as católicas e as evangélicas. Qual que é a leitura que a gente pode fazer dessa informação? Na verdade, essa pesquisa demonstra isso, mas como eu disse, a quantidade de dados que a gente tem sobre a violência contra a mulher, especialmente quando a gente está falando de violência sexual, que no Brasil ainda é um crime condicionado à representação, ou seja, considerado de foro íntimo, né? Você precisa da vontade da vítima para fazer essa denúncia. Elas, na verdade, demonstram que esse perfil, ele não está atrelado à religião, né? Ele, com certeza, não tem nada a ver com religião e eu vou te dizer por quê. Hoje, o lugar mais perigoso para uma mulher sofrer violência, seja violência doméstica, seja violência física, seja violência sexual, ou seja mesmo o assassinato, o homicídio, é o lar, é o domicílio. Então, a religião, a roupa, o peso, o local, o horário não vão evitar que essa mulher sofra violência sexual. Hoje, no Brasil, o estupro de beco, o estupro de terreno baldio, que a gente chama, né, esse estupro que acontece na rua, você está andando, o cara te joga e te estupra, ele não representa nem 5, 7% do total de violências sexuais. Então, a violência sexual hoje, principalmente, afeta crianças e adolescentes. Quando a gente está falando de estupro no Brasil, 50% é contra menores de 13 anos e 70% é contra menores de 17 anos. Então, quando a gente está falando de assédio sexual, estupro, para a mulher adulta, isso representa cerca de 30% do total das notificações. Então, quando a gente está falando de religião,
nada, nem religião, nem roupa, nem lugar, nem horário vai impedir que essa mulher vire uma estatística. Nada no comportamento da mulher muda o desfecho final. Quando a mulher se vê perguntando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? É ela se culpabilizando. É ela pensando assim, se eu não tivesse saído do carro, se eu tivesse saído do carro, nada que você tivesse feito de diferente teria evitado. A única coisa que teria evitado é esse homem não ter te estuprado, não ter te assediado. Eu costumo dizer nas minhas palestras que os homens não são animais, eles não são cachorros, eles são seres humanos. Então, todo movimento que eles fazem, seja estrangular uma mulher, ou seja, dar um aperto de mão, é um movimento racional, né? Acontecem ali uma série de sinapses para que a mão dele se mova. Essa mulher não botou a mão dele no seu pescoço, né? Não botou ele dentro da sua casa, dentro do seu carro, não se estuprou. Então a gente precisa falar com os homens e não com as mulheres. A gente precisa se preocupar com o perfil deles e não com o perfil delas. E existe um perfil desses homens que praticam o assédio sexual, principalmente dentro de casa? Uma coisa importante do agressor sexual é que ele é reiterado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o agressor sexual não é chamado de agressor sexual, ele é chamado de predador. É sexual predator. Por quê? Porque a característica do crime sexual é de que em cada oportunidade que esse predador tiver, ele vai cometer o crime novamente. Então, ele teve a oportunidade... o crime sexual, ele a maioria, né, ele é cometido por alguém do círculo social e afetivo da vítima, né? Então, esse perfil do agressor, se você tiver que traçá-lo estatisticamente, ele é alguém que está próximo da vítima. Quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando, infelizmente, de padrasto, avô, tio, primo mais velho, irmão mais velho, vizinho, amigo do pai... né, esse círculo que convive com uma criança, com uma adolescente. Quando a gente está falando de mulher adulta, a gente está falando basicamente de colega de trabalho, conhecidos, amigo de amigo. Normalmente é uma pessoa com um grau de separação. Então essa mulher vai num jantar na casa de um amigo e um conhecido a estupra, algo do tipo. Então essa pessoa está no círculo social e afetivo dessa vítima. É muito importante lembrar, né, pedofilia é algo que ninguém gosta de falar, é uma coisa horrorosa, causa nojo, causa asco, é de fato nojento, né? Então, é muito chato de falar sobre isso. Mas antes de ser um crime, é uma doença. E para a gente enfrentar o crime, a gente precisa falar sobre a doença. E as pessoas muitas vezes acham que o predador sexual, o agressor sexual, ele é um cara estranho, né? Um cara esquisitão, um cara soturno, que veste preto, que não fala com ninguém. Não, né? Na verdade, não. Ele é o parça do seu futebol de quarta-feira, ele é o colega de trabalho, ele é aquele super pai de família que frequenta o seu culto, a sua igreja, você super respeita. Ele não tem uma cara. Ele é um homem normal, um homem comum, como qualquer outro. Então, isso é muito importante da gente entender. O perfil existe estatisticamente quando a gente pensa que esse homem está próximo desta vítima e que este homem faz isso de forma reincidente. Mas uma cara, um jeito, uma classe social, uma cor, uma religião, ele não tem. Ele é todo e qualquer homem. Marina, recentemente acompanhamos diversas notícias sobre assédio sexual no transporte público, não só aqui em São Paulo, né, mas acho que em todo o Brasil. Como combater esse tipo de situação? O que as mulheres podem fazer? Aí, infelizmente, como eu disse, as mulheres não podem fazer nada. A gente pode conversar com os homens, a gente pode pedir para eles se informarem, a gente pode cada vez mais buscar informação. Homens, busquem informação, né? Não importa se você tem uma esposa ou tem uma filha, né? Isso não é um argumento. As mulheres também são seres humanos, você com certeza tem uma mãe, né? Então é preciso conversar com os homens para que eles não agridam, não estuprem, não façam nada sem o consentimento da outra pessoa. Agora, se já aconteceu, se está acontecendo, se aconteceu com você, grite, sinalize, peça ajuda imediatamente, não se cale. Principalmente no espaço público, hoje a conscientização das pessoas já está maior. Se você está no transporte público, grite, sinalize, dê um berro, estuprador, agressor, bandido, pega ladrão,
padrão, qualquer coisa, sinalize, né, que assim que alguém te ouvir, com certeza uma mulher vai vir te ajudar. A gente tem visto muita sororidade, muita solidariedade entre as mulheres no transporte público para denunciar, né, para conseguir pelo menos a identidade desse agressor, para que ele não evada o local e você consiga denunciá-lo. Porque lembre, quando você denuncia, você está evitando que ele faça de novo, não só com você, mas com outra mulher, porque ele com certeza vai fazer na próxima oportunidade que ele tiver. Então, o primeiro passo para evitar é a gente falar com os homens. Homens, não estuprem. O segundo passo é, depois que aconteceu, mulheres, sinalizem, denunciem, gritem, peçam ajuda. E o que a gente vê é que todo mundo está ajudando, né? Motorista de ônibus está fechando a porta e não deixa o cara sair, a população está chamando a polícia, está todo mundo ajudando essas mulheres, né? Isso que é importante, essa ajuda nesse momento. Com certeza, com certeza. Às vezes, numa situação de violação sexual, na hora que a mulher sofre, ela pode ser advogada, médica, super empoderada dos direitos dela. Ela fica tão fragilizada, tão vulnerável, que às vezes ela precisa de ajuda para pedir ajuda. Então, as condições de estresse pós-traumático das vítimas sexuais, elas são muito semelhantes. Crises de choro, síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio, distúrbios alimentares, alcoolismo, o isolamento social, afetivo. Essa mulher vai ter ojeriza ao toque, inclusive do companheiro dela, né, marido, namorado. Então, é muito importante dar esse espaço, né? Não mantê-la no mesmo local que o agressor e, infelizmente, ainda isso é muito comum aqui, né? Normalmente a população segura o cara, aí chega a segurança do metrô e bota os dois na mesma casinha para esperar a polícia chegar para fazer a condução. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Tem que manter as duas pessoas no local distante, né? Separado até a condução à delegacia, não pode ser conduzido junto, obviamente. Dá todo o resguardo, toda a segurança que essa mulher precisa. Porque todo mundo vai chegar para ela e falar assim: ah, mas foi bem assim? Ele mostrou mesmo, né? O que ele fez? Então, fique muito tranquila, respire, né? Ligue para alguém de sua confiança, né? Para que essa pessoa possa vir ao seu encontro também para te dar um suporte emocional. É muito importante esse suporte, porque essa vítima, ela está completamente fragilizada. E é muito comum, inclusive, que ela bloqueie o que aconteceu na hora. Só depois de alguns dias, ela vai conseguir lembrar e ter flashes da violência em si, muito comum nos estupros, inclusive. Leva muitos meses para esses flashes virem, porque a princípio, principalmente nas violências sexuais, a vítima bloqueia as imagens mesmo. É uma forma de defesa da nossa psique por causa desse trauma. E Marina, você é a favor de medidas como, por exemplo, o vagão rosa no metrô? O que acontece com o vagão rosa? Eu fico imaginando do ponto de vista jurídico, uma mulher sofrendo violência fora do vagão rosa e sendo questionada pelo juiz: por que você não foi no vagão rosa, se você sabe que tinha o vagão rosa para você se proteger? Então, a gente tem que, novamente, olhar para o comportamento dos homens, do agressor, do criminoso e não da vítima, que é aquela que vai denunciar. A gente evita o estupro quando os homens param de estuprar e não quando as mulheres deixam de sair de casa, porque, como eu já disse, hoje o lugar mais perigoso para a mulher, tanto ser estuprada quanto ser assassinada, quanto apanhar, é o próprio lar, é o domicílio. E Marina, a gente já falou dos casos de Hollywood, né? A gente também teve o caso do médico, né, das ginastas americanas, e aqui no Brasil a gente teve o caso do ator José Maier, que inclusive foi até afastado. Recentemente a gente teve as manifestações, né, no Globo de Ouro, no Grammy. Esse tipo de iniciativa, ele acaba incentivando outras pessoas, outras mulheres a denunciarem. Aqui no caso do Brasil, essa denúncia contra um ator, né, uma pessoa pública que nunca tinha acontecido antes que a gente se lembre. Isso incentiva as mulheres a falarem mesmo, a denunciarem? Com certeza. Quando uma mulher fala sobre a sua situação de violência e se coloca no espaço público para contar a sua história, imediatamente outras centenas de mulheres se identificam com aquela história. Infelizmente, para nós, somos especialistas no tema, as histórias mudam muito pouco.
é a mesma história repetidas vezes. Então, nada mais natural do que quando alguém conta uma situação de violência, outras pessoas, outras mulheres se encoragem, se empoderem, se identificam. E é muito importante ver mulheres que são referências, que representam todas as mulheres da mídia, na imprensa, nos filmes, seja em Hollywood, ou seja aqui na novela. As mulheres, quando veem alguém que elas admiram, demonstrando também as suas dores, o seu sofrimento, a sua fragilidade e a sua humanidade, faz com que as mulheres sintam mais força para pedir ajuda. E se por acaso você sofreu uma situação de violência, seja na infância, seja agora, e você quer falar sobre isso, fale com uma amiga, fale com alguém de confiança, peça ajuda. Você não precisa necessariamente ir na delegacia, mas converse com alguém sobre isso. Ajuda e muito. É o primeiro passo para você superar esse trauma, porque nada do que você fez ou faça vai mudar ou teria mudado o que aconteceu. Marina, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Carol. Bom, eu estou à disposição nas redes sociais, a página da Rede Feminista de Juristas do Facebook está à disposição. Se você tem alguma dúvida, a gente dá uma orientação jurídica, sempre encaminha as mulheres para advogadas, promotoras, delegacias competentes, e também as minhas redes sociais, Marina Ganzaroli, Facebook, Instagram, sempre à disposição para ajudar mulheres, minorias, LGBTs em situação de violência. Obrigada. Obrigada a vocês. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.